grande conselho que eu daria é não ter expectativa sobre uma ação isolada, né? Na nossa vida, às vezes, isso no marketing acontece tanto, de você ver um anúncio e falar assim, é isso, agora vai. Minha marca vai mudar, eu vou fazer esse curso, vou fazer essa agência e tal, e eu vou resolver para sempre os meus problemas de comunicação e de marketing, porque eu fiz isso, né? Sim. Isso é sempre uma armadilha. Então, sempre que a gente tá no dia a dia da agência, falando primeiro do negócio, e existe um time, existe uma pessoa, ou a gente mesmo, você percebe que você tá apostando todas as fichas em uma ação, em uma mudança, em uma contratação, em uma campanha, você vai se frustrar. E isso cega a gente. Olá, empresários e empresárias, tudo bem? Aqui é o Fábio Silveira para gravarmos mais um Pode Contar Silveira com uma pessoa feríssima da área de marketing, de branding, de toda essa área de força de marcas vivas, né? A Ana Souto. Ana, por favor, se apresenta. Agradeço demais aí a sua presença, ter aceitado o nosso convite para passar tudo que você tem de conteúdo aí para ajudar os empresários desse Brasil. Muito obrigada, Fábio. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Prazer participar do Pode Contar, contribuir com vocês. Legal. Mesmo. Bacana. Eu sou a Ana, da Souto Marcas Vivas, uma empresa familiar de 25 anos, especializada em construção de marca. Legal. Em branding. Sim. Né? Então, a gente é uma agência, a gente atende 360, mas o nosso diferencial, a nossa essência é a marca como um todo, né? Que é uma coisa maior do que o marketing digital ou maior do que o marketing em si, sim, né? Sim. Maior do que o departamento de marketing é a construção de marca. Legal. E é isso que a gente faz. Bacana. E eu acho muito legal porque assim, há uma profundidade estratégica, né? Parece naquilo que a Souto oferece. Uhum. E era legal de repente conceituar um pouquinho disso, legal. Né? Assim, principalmente do que é o carro-chefe de vocês, que é o branding. Então, contextualizar um pouquinho para o pessoal aí que, como eu, sou um pouquinho mais fora da área, mas é algo que empresários precisam acompanhar e saber, né? Sim. Uma roda ali, você está conversando, o pessoal está fazendo uma revitalização disso, uma mudança disso. Então, contextualizar um pouquinho para a gente entrar aí nesse bate-papo. Sim, eu acho que é importante porque hoje tem muita mistura. Então, acho que a gente pode começar até setorizando as coisas aqui, criando caixinhas, né? Legal. Então, o que é branding? Eu acho que branding é uma coisa e um projeto de branding, que é o que a gente faz, é uma outra coisa, que tem um jeito de funcionar específico. Mas branding não tem começo, né? Mas não tem fim. É uma coisa viva e orgânica, que é a construção de marca. Então, é uma palavra em inglês que vem de brand, marca, e no gerúndio do inglês, que é construção de marca contínua. E daí... O que é construção de marca? Pois é. A gente precisa definir o que é marca. Sim. Né? Então, a gente faz muito esse paralelo de pensar o seguinte. O que é a sua empresa e o que é a sua marca? Né? Sim. Conceito de marca, para nós, é toda a junção de repertório, de sensação, emoção e memória de uma empresa com um cliente. Olha, sim. Então, todo o repertório. Por isso que eu falo que é profundo. É profundo. São todas as experiências, né? É a somatória de todas as experiências. Sim, sim. Então, quando eu falo, onde está a sua empresa? Você me dá um endereço. O que é a sua empresa? Você vai falar, são esses colaboradores, esse método, essa entrega, esse produto, legal. E onde está a sua marca? Está no seu endereço? Não. Está na cabeça das pessoas. Sim. Não, e construir isso é sensível, né? Sensível. É muito técnico, né? E envolve todas as áreas de contato. Por isso que lá no começo eu falei que não é só marketing. Então, quem que faz isso? Né? Quem que constrói o que está na cabeça do cliente, na cabeça do cliente interno, na cabeça do fornecedor? É todo mundo. Sim. É o próprio produto, né? É o departamento de vendas, é o sucesso do cliente, é o suporte, é a embalagem, é tudo. Não, imagino. Olha a complexidade técnica de saber fazer. E outra, né? É uma empresa familiar de 25 anos de experiência fazendo isso. Então, são muitos testes, né? São muitos segmentos. Muitos testes e experiências para chegar a um método eficaz, né? Mais concreto de fazer esse trabalho. Exato. Então, branding, o que é fazer branding? É cuidar para que todos os pontos de contato
sejam coerentes com a essência da empresa. Olha que legal. Né? E você nasceu numa empresa, numa família De empreendedores. Né, de empreendedores dessa área também. Cara, que momento que você se viu tocando, assim, entrando no negócio da família? Foi orgânico, foi natural, Sim. foi uma paixão? Nasceu com essa paixão? Conta um pouquinho pra gente aí. Engraçado, Fábio. Se a gente, tipo assim, na minha infância mesmo, ali com 4, 5 anos, eu falava que eu ia trabalhar na Souto. Tem uma frase icônica, minha avó conta até hoje, ela toda hora que vai me ver trabalhando, ela conta: eu lembro quando você era criança, você olhava pro seu pai e falava assim, você vai precisar de mim lá na Souto. Olha. Falava assim, de criança. Porque na nossa família, acho que isso é além de ser uma empresa familiar, é uma característica quando o casal trabalha juntos. Meus pais casaram e foram trabalhar juntos. Sim. Então sim. não é só o meu pai que trabalhava, era uma coisa que assim, em casa, desde cedo eu sabia o nome dos clientes. Eu sabia quem eram os clientes assim, da gente, porque sempre houve essa conversa e tudo mais. Então eu sempre fiz parte desse ambiente por osmose. Legal, né? legal. E na época ali de vestibular e tudo mais, na escola e tudo mais, existe muita pressão de faculdade. E eu acho que o que eu tinha na infância, talvez eu perdi ali na adolescência, essa certeza de que eu queria aquilo e tudo mais. Cogitei muitas possibilidades e tudo mais. Eu acho que isso é um ponto interessante, assim, a pressão por escolher um ofício, uma Naquela faculdade, idade, né? em 16 anos ali na escola, é muito grande, assim. E a escola, de forma geral, ela desconsidera o caminho empreendedor. Sim. Né? Não existe essa formação, vamos Não. pensar, né? Existem as tradicionais. E parece que o resto é resto, né? Exatamente isso. A escola é voltada para o vestibular. Sim. Né? E o vestibular, ele não é a vida profissional de ninguém, imagina. Sim. Então, eu acho que houve uma confusão quando eu saí da escola. E daí, no terceiro ano, eu decidi que eu não iria cursar uma faculdade quando eu saísse da escola. Sim. Saí da escola e comecei a trabalhar na agência. Legal. Porque assim, não vou fazer isso, vou trabalhar aqui com os meus pais, até acho que por considerar a realidade, Sim. né? Então, eu indico isso, assim, todo mundo que nasce numa família empreendedora, considere a sua realidade, sabe? Sim. Ponha na balança o que tá ali no seu mundo, porque o seu professor não faz isso, as pessoas que te dão conselhos no ambiente acadêmico, elas não fazem isso, né? Você, não te dão esse conselho de considerar o que você tem de bagagem da outra geração, né? Perfeito. Eu acho que é muito parecido com o que aconteceu comigo. Eu falo assim, cara, mas eu sonhei, eu pensei, não, a gente vai meio que se apaixonando também por tudo aquilo que a gente enxerga que a nossa família faz, né? Construiu. Então, exatamente. Então, e eu acho muito, eu tava conversando num podcast também com outros convidados, inclusive um deles foi minha irmã, que a gente ficou 18 anos juntos e a gente falou assim, cara, como é notório, assim, que a gente entrou tão naturalmente dentro do negócio, não foi assim, meu pai exigiu, ou era um castigo, ou era que tinha que seguir. E não, quando a gente viu, estava aqui. Meu pai deu espaço, né? Com certeza, conhecendo o Cláudio, conhecendo vocês, assim, você tem esse espaço. Sim, com certeza. Né? De poder fazer aquilo que você pensa, de poder aparecer, de poder, né, se posicionar, de dar ideias e tal, e é ouvida. Sim. E por outro lado, eu acredito que você tem, aí fica até como uma pergunta, né? Porque eu percebo muito nitidamente que meu pai não trabalhava com a minha mãe aqui dentro do escritório. Minha mãe que tinha um comércio, mas assim, ele nunca chegou em casa reclamando ou criticando ou tal. Então, assim, esse acabou sendo um ambiente meio que leve. Que bom. De que aquela escolha era uma escolha ok, né? Então, lá na sua casa mesmo, nesse período, era normal, era tranquilo. Para você aquilo era saudável. Sim, mas não perfeito. Eu acho que no pacote, com certeza, sim. Mas é bom a gente falar que nem sempre. Não, porque existem os desafios, né? Com certeza. Tem dias que você tem que dar aquela... Eu falo isso pro meu pai, você já recebeu o casal aqui, eu acho que é muito mais fácil trabalhar com pai, com mãe ou com filho do que com marido e esposa. Ah, sim. Eu acho que é mais desafiador. Por N motivos, de expectativa, de confiança, de frustração e de submissão. Então, meu pai tem a palavra final, entendeu? Sim. Assim, pra mim tem uma questão hierárquica na nossa casa, sabe? Sim. Tipo assim, dos meus pais tem um nível e eu tenho outro nível. Mas aí é um conflito de gestão, né? Que é muito mais de marido e mulher. Exato. Não é assim do negócio. Não é do né? negócio. Então aquele negócio que eu tô lá, nossa, Exato. eu vou mudar de área. Não Deus dá. me livre isso, Deus né? me livre. Nunca não, imagina. O cara pensa que eu sou o quê? Sabe aquele negócio assim? Aí você fala, meu Deus do céu, o que essa empresa tá machucando meu pai?
tá ferindo meu pai, eu lá vai querer ser isso aí? Né? Então aí normalmente a gente já bloqueia. Eu acho que é natural, muitas vezes, a gente de repente vê aquele carinho que os nossos pais têm por aquele negócio que sustenta a nossa família e que dá todas as condições pra gente, que acaba sendo meio que natural. Agora, se aquilo for algo ruim pro nosso pai, eu acho que já é um primeiro sinal de falar assim, cara, né? Tô fora, né? Sim. Uma coisa que aconteceu comigo, que é interessante eu contar também, é que eu acho que a Solto, por ser comunicação, ela tem milhões de jeitos, teria milhões de jeitos de eu me encaixar ali dentro. Sim. Eu acho que tem áreas que eu tenho amigas e tudo mais, às vezes o pai é cirurgião plástico. Tem essa dificuldade maior. Mais específico. Eu acho que exige uma aptidão específica, tem menos variáveis dentro da empresa da família, sabe? Então, o nosso negócio, tanto que o primeiro lugar que eu entrei lá na Solto foi um lugar meio que trabalhar junto com meu pai como uma assistente ali. Sim. Não funcionou tão bem. A primeira cadeira que eu fui. E dentro da Solto, nesses anos, eu passei por muitas outras cadeiras. O lugar que eu tô hoje foi o que melhor se encaixou. Sim, legal. É o mais desafiador, mas melhor se encaixou nesse período, né, de eu trabalhando na Solto. Eu saí por um momento. Então, nesse desencaixe, inclusive, do começo, falou, cara, não tava legal, a rotina não tava legal. A gente tinha um conhecido que tinha agência de lançamento. Trabalhava, e é uma coisa paralela ao nosso negócio, próxima. E eles estavam precisando também, sabe? Numa questão, tipo, vagou uma vaga, você não topa vir pra cá, não sei o quê. Fui, tive uma experiência fora, isso foi enriquecedor. Sim, muito. Então, tudo né? Eu acho, a construção do que a gente é hoje, né? Eu acho que isso é interessante pra segunda geração, às vezes, ter uma experiência num negócio paralelo, com outro tipo de gestão. Legal. Pra você enxergar, porque tem coisa que às vezes a gente tem dificuldade de ouvir, porque é o pai falando. Sim, mistura tudo, né? Mistura tudo. Não tem como. Então, ver outra realidade, enxergar um chefe só como chefe, uma vez na vida, é uma coisa que talvez eu indico principalmente quando é muito novo ali. Legal. Pra pessoa entender a diferença, faz muito sentido. assim, sabe? Faz muito sentido. Então, isso foi interessante. E a coisa que eu me arrependo, que eu falo pra minha mãe e pro meu pai, eu falo assim, se pudesse mudar uma coisa que vocês fizeram comigo, seria isso. É ter me colocado antes no negócio. Então, assim, o que a gente fala, até com os meus os meus pais têm tenho 2 irmãos mais novos. Sim. Um de 18 agora e 16, a Sarinha. Sim. E com eles isso é completamente diferente. Eles legal. já estão os 2eu na empresa. Vivendo então, ali, né? Outra carga horária, outro lugar, como um menor aprendiz ali, mas envolvidos. Eu me envolvi com responsabilidade, job description, depois da escola. Legal. Então, eu acho que são coisas interessantes, cara, que valem como um sinal, né? Antes assim, o que eu acho, o que eu penso, inclusive, para as próximas gerações. Sim. Óbvio, é muito fácil falar, né? Mas eu vi lógico, os meus irmãos colhendo isso com mais... foi melhor. Mais facilidade, mais adequou, mais rápido, né? Tá legal. E branding, vamos lá. A gente vai falar... Vamos falar de duas situações diferentes. Tem uma marca que ela vai nascer. Então, assim, uma coisa nova. Legal. Né, assim. E aí, Ana, o Solto, Marcas Vivas, preciso da ajuda de vocês. Como que é esse trabalho? E aí, fazendo um paralelo depois com um trabalho assim, cara, tem uma marca aqui que ela tem 40 anos e tá no mercado. E como que é o trabalho, essa diferença entre uma coisa e a outra? O trabalho é muito similar, o trabalho é muito parecido ou são visões diferentes? Sim. E acho que aqui a gente entra naquela outra caixinha que são os projetos de branding. Legal. Né? Então, um projeto de branding, ele tem começo, meio e fim. E ele existe para fazer as definições estruturais de uma empresa. Legal. A gente brinca num paralelo simplista, quase. Didático. Que é um projeto de branding que termina num brand book, que é um documento da marca. Ele é tudo que existe debaixo da terra para a construção de um prédio gigante. Então, tudo que é estrutural precisa ser definido. Sim. Né? Legal. E daí, como que funciona isso para uma empresa que não existe, que está nascendo, né? Sim. A gente tem um processo de construção, que é uma metodologia que se chama EPIC. Legal. Eu não sei se vocês falaram nisso no episódio do meu pai aqui. Cara, eu não lembro exatamente se desdobrou isso, né? Mas eu acredito que sim. Eu acredito que sim, mas assim, pode repetir, não tem problema não. Existem muitas metodologias no mercado. A nossa metodologia, ela é autoral e ela veio
se desenvolvendo em 25 anos e é uma coisa meio viva, assim, né? Ela não tem fim. Legal. Mas hoje ela é muito validada em muitos segmentos. E a gente trabalha em 4 pilares que tem uma ordem específica para existir. Legal. Que é 1, essência, que é o E. 2, posicionamento, P. 3, identidade. E 4, comunicação. Legal. Então, o método EPIC funciona em 4 pilares que precisam ser feitos nesta ordem. A ordem faz sentido. Faz a diferença, Sim. né? Então, a gente começa fazendo definições de essência, que são, entre outras coisas, com algumas variáveis, missão, visão, valores, Sim. legado, história e inspiração. Legal, Tá? legal. Então, a gente começa sempre mapeando isso. A maioria das empresas Bom, a gente tá falando de empresas que estão nascendo. Às vezes uma empresa que nasce com uma visão estratégica, um investidor e tudo mais, ela vai fazer isso internamente. Já no business plan Exato, ali, né? No planejamento dela nascer. Né? Mas como que a gente vê isso em relação ao empresário, né? O empresário pode fazer isso sozinho, sim. Mas existem riscos. E a gente que é muito técnico na área, a gente bate o olho nos valores e fala assim, foi o dono que escreveu isso aqui. Foi o dono que pensou e teve essa ideia e tudo mais. E daí, o que a gente faz? A gente é um crivo estratégico para a essência. Sim, legal. Então, os valores, a essência, ela não é inventada, Fábio. A gente não vai estudar e te falar o que tem que ser. A gente vai extrair de você. Legal. E isso acontece no processo de branding com imersão e pesquisa. Legal. Imersão com os donos, a gente valoriza muito o fundador, Fábio. O que a gente acredita é que o fundador, ele tem as respostas, sabe? Assim, a maior parte das vezes, isso talvez principalmente com rebranding, né? Sim, sim. Quando já tem 20, 30 anos de experiência, cara, a gente respeita o que o fundador fala, o que ele sabe, o que ele sente sobre a própria empresa. Eu acho que isso nos diferencia, assim, no mercado de agências. Ah, legal. Porque, não dá, assim, guru de marketing que desrespeita o empresário achando que tem respostas para uma coisa de 30 anos que tá lá dentro, entendeu? E tá em aberto, é muito complicado, é muito perigoso. Eu acho que talvez por querer vender um projeto pronto, né? Exato. Assim, algo de prateleira, como se fosse assim, uma receitinha, né? Não é isso. Não é mais fácil. Todo projeto pra gente é uma folha em branco. Por isso que é tão desafiador, legal, né? A venda. Eu pego assim uma diferença aí que ficou clara na sua explicação, é muito assim, um é mais investigativo, porque tem uma história, e o outro talvez tenha mais a essência ali do interesse do lugar que do o cara negócio quer chegar, do diferencial que ele tem e tal. Então, essa parte de essência. Daí, esse é o primeiro passo de qualquer projeto. Legal. Definimos, entendemos, mapeamos isso e ajustamos, né, lapidamos a redação mesmo dessas coisas. Então, nosso time é de redação, estratégia e design. Legal. Depois dessa definição, a gente vem para posicionamento. E o posicionamento envolve a articulação da essência com o mercado. Daí entra estudo de concorrência, diferenciação de produto mesmo, atributos, régua de produto. A gente mapeia, por exemplo, numa empresa que está nascendo aqui, onde ela quer chegar de extensão para que o projeto tenha o que a gente chama de elasticidade de marca. E não tipo, poxa, estou abrindo um produto, essa marca não faz mais sentido. Não mapeei isso lá na construção do projeto de branding. Então, a gente faz essa elasticidade e tal, e o posicionamento de uma empresa precisa ser fruto da essência dela. Sim. Então, se eu desenhar um posicionamento sem mapear a essência primeiro, ele vai ser ruidoso, incoerente. Sim, sim. E daí, com o posicionamento alinhado, a gente vai para identidade, que é, finalmente, um logotipo, a materialização, a definição de cores. Parece que aí que começou o marketing, todo mundo, se o leigo, né? Assim, o problema, agora você vai começar a trabalhar, né? E o problema é que, em muitos casos, é aí que começa. Sim. Então, quero mudar o meu... Tá feia a minha identidade, ou tá desalinhada, quero mudar. Daí você vai lá e compra um logotipo novo. Sim. Não vai adiantar nada, entendeu? Sim. Porque não adianta ser bonito. Sim. Tem que ser coerente. É isso, se a gente pudesse definir o branding, tudo, se pudesse só deixar uma coisa sobre o branding no mundo, seria que é coerência. Ah, legal. Uma palavra. Uma palavra. Vamos definir. Coerência. Coerência. E eu percebi isso. Na verdade, eu percebi você falando, você percebe isso nas principais marcas, né? Total. Tem marca que é feia de desenho, né? Assim, coerentemente feia. Exatamente. Vai dar certo. Então... E isso é uma questão. Só fechando aqui o pacote para ele chegar no C do EPIC. Sim, vai lá. Daí estamos em identidade. Aqui a identidade respeita o posicionamento e a essência. Sim. Então, o que é muito comum, o que é uma marca muito sólida é quando você olha, bate o olho, às vezes num logotipo, numa peça, num outdoor,
E aquilo representa coisas que às vezes você não consegue explicar numa apresentação. De solidez. Você precisa de mais tempo, Cara, né? e tá no detalhe. E tem muito disso, assim. Às vezes a gente olha uma fachada e você fala assim, nossa, é uma franquia? Sabe, você tem uma sensação, caraca, esses caras são franquia? Ou essa empresa no B2B, esse pessoal é de fora? Sim. Porque parece grande, parece confiável, parece sólido. Por quê, Olhando né? um desenho. É o detalhe do desenho. Daí é um ajuste técnico mesmo e tudo mais. E com a identidade estabelecida, a gente vai para a comunicação. Legal. Essa ponte aqui é muito legal os donos de empresa entenderem. O projeto de branding, ele vai até a identidade. Então, ele define essência, posicionamento e identidade. E você sabe o que é cada coisa para você. Legal. A comunicação, ela é o dia a dia. Então, o Instagram tá na comunicação, o outdoor que você vai fazer tá na comunicação, a xícara nova, o uniforme, a campanha, a embalagem, tudo isso é comunicação. E quando a gente tem um problema de comunicação na empresa, às vezes de não conseguir aprovar uma coisa, ou de cada hora ter uma ideia, de ver uma campanha, ficar insatisfeito com ela, pedir uma alteração, não conseguir chegar no resultado, voltar lá na primeira opção e tudo mais. E quando a gente tem uma comunicação ruidosa, é porque provavelmente não existem tantas definições de identidade, posicionamento e essência. Faz muito sentido, você faz a volta, né? É Volta. que nem um planejamento estratégico que desaguam num indicador, né? Aí você vai olhar o indicador, ele não tem nada a ver com o objetivo da companhia, né? Não tem a ver com a essência, não tem a ver com todas essas definições anteriores. Exato. Aí vai começar... É por isso que às vezes troca de agência não dá certo, contrato interno não dá certo, não sei o que lá, porque meio que a gente não sabe o que a gente quer, como a gente quer ser reconhecido. Sim. O que a gente Não está está construindo, claro. qual é o nosso diferencial, o que a gente precisa falar no Instagram, na embalagem, para que a gente venda com assertividade, venda com lucro, tenha paz na alma. Sim, sim. E assim, existem marcas como hoje, eu acho que talvez no mundo, eu não sei se vocês devem talvez ter esse número ou um ranking, alguma coisa. Cara, talvez a marca mais valiosa, pensando nessa... Vamos pensar nesse desenho que você bate o olho. O logotipo mais valioso do mundo. Cara, deve ser a Apple, né? Ou tem mais algum que fala mais sozinho do que a Apple? Porque a Apple não coloca nem o nome dela mais, né? É só a maçãzinha mordida ali. Sim. E deixa o negócio, e deixa a sua cabeça definir, assim, outras iguais a essa no mundo, assim, que de repente a gente poderia contar exemplo. Coca-Cola é muito absurda, né? O M do Mac também, o M do né? Mac. Coca-Cola é interessante pela pulverização global. Sim. Assim, qualquer lugar do mundo. Então, é meio assustador. É meio assim, que popular, né? Muito, muito popular. Muito popular. Mas tem a Disney, tem o Google mesmo, a Amazon. Sim, o Google, pô, o Gzinho ali o Gzinho ali meio solto, você já a união das cores você já sabe, né? A forma, isso, as cores. E essa construção, para essa marca ficar forte, né? Além, com certeza, de todas essas definições muito bem solidificadas ali, vamos pensar que aí a gente depois entra na cadência. É isso. Lá. Construiu debaixo da terra agora para ir para cima, né? Construir o prédio. De novo, a palavra coerência. É a repetição no dia a dia. E a gente faz muito esse exercício, assim. A gente gosta de fazer exercício com empresas grandes, nacionais e globais, para a pessoa entender. E depois a gente pode até aplicar para negócios menores, porque eu sei que existe talvez uma raiva assim do empresário, de todo mundo que fala de branding, fala da Disney. Eu não tenho Mickey, né? Como é que eu faço? Eu não sou o Steve Jobs também e tudo mais, né? Mas se a gente pegar qualquer uma das grandes, né? A Nubank é um exemplo muito bom disso por causa da cor. Sim. Né? Então é assim, qual que vai ser a cor? Como que será a próxima ação da Nubank? Cara, é muito previsível. Todo mundo sabe o que espera da Nubank. Sim. Né? Até porque até ela mudou, né? Assim, a questão, né? O roxo não era algo usado para banco, né? Exato. Disruptivo nesse sentido. Sim. Todo mundo sabe o que espera. E qualquer uma, Starbucks, a Coca mesmo, não existe novidade, existe repetição. Então a gente trabalha muito na repetição. E para o empresário menor, isso é muito desafiador. Então mesmo quando ele tem as definições de marca estabelecidas, bem feitas, né? Assim. Ele acha que ele tem que inovar. Chega no Natal, tem que mudar a cor, tem que pôr tem que botar uma coisa Papai Noel lá. muito louca, assim, cansa. Sim. E isso a gente trabalha também terapeuticamente. Olha, você está vendo a sua marca todos os dias. O seu público não. Não é, a inovação, ela é submissa
aos conceitos da marca. Então, acabei de fazer o treinamento de estratégia da magia lá na Disney, né? Ah, legal, eu fui verdade, com o Marcos, eu tava lá com o Fábio. Marcos. Muito e legal. aí teve uma das frases que eu achei muito legal, assim, trabalhe para que a sua marca, na verdade era mais sobre estratégia de magia, experiência do cliente, Sim. né? Basicamente não era sobre marca, mas se tá fala muito de super marca, envolvido, é muito conectado. Aí falou assim, né? Trabalhe para que a sua marca vire um adjetivo. Porque é da Disney, você fala, nossa, essa loja aqui é a Disney do pescador, sabe assim? Se Essa fala loja... muito. Como é que é o Beto Carreiro é a Disney do Brasil? Tipo, virou um adjetivo, né? Sim. Assim, é o nível Sim. da marca, né? Assim, Sim. ou até mesmo, nossa, cara, isso aqui é a Ferrari de quem gosta Sim. de bolinha de gude, sei lá, Sim. entendeu? Vira tributo, né? Vira tributo. Olha o tanto e assim, a cadência com certeza, com coerência. Repetição. Repetição com coerência. Exato. Isso é um ponto que o empresário precisa saber para cobrar do time de marketing, ou da agência, ou do seu diretor, seja lá de como funcionar o seu marketing. Eu acho que isso é uma coisa que você tem que ter em mente, assim, na hora de aprovar, porque tem coisas que o empresário tem que aprovar, independente do tamanho. É isso. A inovação está submissa à nossa essência? Né? A gente está inovando dentro do lugar onde a gente é reconhecido. Sim. E não é sobre não inovar, usar exatamente a mesma coisa toda hora, mas Sim. é inovar dentro desse campo, né? Sim. Então, eu acho que dessa não escapando da coerência, né? Disso, tem uma parte disso que o dono ou o CEO, né, dependendo, a pessoa que está na direção, ela precisa ser guardiã. Óbvio, o time de marketing precisa saber disso e tudo mais, o seu diretor precisa ser treinado para isso e tudo mais. Mas no final ele tem que falar, cara, isso eu não vou arriscar, eu vou arriscar. Segurar, sabe, essa essência. O pessoal de marketing mais estratégico, eu já ouvi falar e me veio na cabeça agora, me deu uma curiosidade. Falam muito que é uma área de como se fosse assim, teste, tentativa e erro. Né? Então, assim, não sei se, cara, talvez eu faça essa campanha que eu vou escapar um pouquinho aqui do tradicional, talvez da comunicação, vou usar. E assim, como que o branding, né? Não se perde. Não se perde, ou meio assim, cara, como ele se sente? Fala assim, cara, esse cara tá ficando louco, cara. Ele aqui é amarelo, ele botou verde porque tá no green, não sei o que, da ecologia. E, cara, até que ponto? Ou também tragédias, assim, que pode ser, fez, deu ruim. Voltou pra trás. E o negócio foi difícil restabelecer. Né? Assim, será algum exemplo? Não sei se a pergunta ficou muito bem. Não, eu curiosidade, entendi. entendeu? Acho que entendi. E, cara, você vai usar. Sim. Então você precisa. Sim. E você vai ter aquela fase de teste, tentativa e erro. Então, eu acho que Como que fazer isso com uma linha de segurança, né? Sim. Vamos pensar assim. Essa pergunta, ela tem muitas camadas. Muitas camadas mesmo. Assim. Vamos gravar, então, 10 episódios. Tem muitas camadas. Porque eu acho que... Olha, tem vários jeitos de responder. Primeiro ponto é... Ousadia... Essa questão das diretrizes da marca... Veja se não vai ficar mais confuso o que eu vou falar. Você me Não, avisa fica tranquilo. Mesmo, tá? Se eu entender, eu acho que a maioria vai entender. Pronto. Essas diretrizes da marca, às vezes, a gente vai definir que uma marca é ousada. Você entende? Sim. Tem marca que a ousadia é um atributo dela. Então, essa inovação é até esperada. Às vezes, se ela for muito conservadora, o público vai falar, oxi, não é que isso, você é ousado. Entendeu? Então, tem esse ponto de essas diretrizes, elas definem a forma como a marca se comporta. Não é só sobre uma cor. Sim. Não é só sobre uma tipografia. Sim. É sobre como a marca é reconhecida. Por isso, os valores são tão importantes. Entendeu? Não, nossa, assim, ficou super claro e me vem na cabeça até muita... que eu acabei de voltar à Disney, né? Por tudo que eles fazem com o Mickey, né? Por exemplo, assim. Exato. Então, e tudo que eles fazem ali. Então, assim, cara, o cara pode estar de paletó, de chapéu, de não sei o que. Tem um negocinho dele ali. Entendeu? A pessoa fala, cara... Pode brincar, é o Mickey. Ele parece colorido, ele aparece preto e branco, ele aparece em outro formato, ele aparece só a cabeça, ele aparece... E, assim, tudo bem que tem a marca do personagem ali, né? Que eu acho que até é mais forte do que o Disney escrito. Disney, a orelhinha dele forte. Ali. Mas eles brincam com ela de tudo quanto jeito, mas que tem a ver com show, que tem a ver com magia, que tem a ver... Eu super entendi. Na hora veio, realmente, a Disney é uma que brinca... Tem super flexibilidade. Então é muito sobre essa Agora, definição. Apple, eu não lembro. De cor, eu não lembro de, assim... O que ela é inovadora é de lançar um produto, né? Sim.
Mas assim, ali a logotipo, a marca... Às vezes a inovação é, por exemplo, assim, o nível de investimento em arquitetura de loja. Cara, é um absurdo. Você vai na loja de Milão, tem uma fonte pra cima e tal, que jorra água, você olha de longe e fala, o que é aquilo? É um monumento? Ah, é a loja da Apple. Ah, sim. Tá, e não precisa ser necessariamente colorido e tudo mais. Sim. Então é dentro desse tipo de ação. A Apple tem umas ações inovadoras. Uns anos atrás eles lançaram um Apple Watch de ouro. Tipo assim, você fala, nossa, que inovador e tal. Sim, sim. Inclusive é bem polêmico, que até a gente entende como uma âncora mesmo, né? Ele não é um produto para consumo, é só buzz marketing, venda limitada e tal, mas é uma ação inovadora, entendeu? Então, é possível. Então, o que acontece? Essa definição, ela não é um questionário que a gente responde as perguntas. Por exemplo, qual é a sua cor, tá? Não é assim, porque tem marca que vai ter uma cor forte, vai se apropriar, tem marca que ela... A cor é sempre importante, tá? Tô usando como exemplo. Lógico. Mas a cor não é uma coisa tão determinante que vai ser reconhecida por aquilo. Não é um detalhe assim, talvez, né? Exato. Então, a gente tem que mapear as âncoras de marca, a gente chama isso. Então, quais são os elementos que vão fazer com que as pessoas nos associem? Sim, legal. Então, às vezes é um cheiro. Por exemplo, a Melissa, ela tem um cheiro. Nem toda marca tem identidade olfativa. Toda marca precisa ter? Não. Sim. A Disney fala muito disso. Até no livro dela que fala assim de cada dos 5 sentidos. Sim. Que ela diz, cara, é um laboratório gigante, né? Para tentar tirar do convidado dela, né? Do cliente, que ela chama de convidado, né? Porque é o espetáculo e tal, os 5 sentidos. Sim. É óbvio, é melhor se a gente explora os 5 sentidos. Então, né? Aí assim, só que eu acho que tudo é comunicação e ação para fortalecer a marca, né? Sim. E assim, do branding mesmo, assim, as empresas maiores chegam ao ponto, talvez, de ter até um departamento de branding, ou um especialista, ou um diretor. Sim. Que eu acho que para fazer meio que esse papel pelo CEO, proteger... Ser um guardião. É um guardião... existe isso, né? Sim. Porque eu vejo até uma amiga muito próxima, por exemplo, que ela é do branding do Ayrton Senna. Entendeu? Então, assim, sei lá, vai lançar uma série do Ayrton Senna, né? E ela até da família, né? A Bia. Um abraço, Bia. Tal. E assim, cara, peraí, o que vão fazer com a marca? Sim. Entendeu? E aí o nível de camadas ali de não vou me associar, não tem nada a ver, o que eu vou deixar fazer, o que eu não vou deixar fazer. Sim. Então isso tem muito a ver com brand, né? Sim. Não é só com vender ou... falar, peraí, talvez eu venderia muito, mas não tem nenhuma associação. Exato, você sacrificar a marca. Isso assim, num papel, por exemplo... Quando você faz um trabalho desse, ele vem você materializa isso, materializa mesmo. Como que você... Documento, isso. Documento. Então a gente materializa, a gente chama esse documento de brand book. Sim. Que é como o livro da marca. Legal. Né? Então ele rege essas ações. Ele vai te acompanhar, né? Fala assim, cara, eu tô com uma agência, cara, tá aqui Chegou alguém de marketing, começa por aqui. Tudo tem que respeitar aquilo ali. Então, isso é muito importante, essa materialização. Ela tem desde essa parte de posicionamento, de essência e tudo mais, até regras mesmo de aplicação técnica do logo. De tamanho mínimo do logo, sabe? Umas coisas mais técnicas assim. Fonte, a brincadeira de cor, eu quero trocar o fundo para não sei o quê. Mais para realmente se comunicar com essa essência que define. Cara, porque falando um pouquinho até de erros, né? Que a gente estava comentando um pouquinho antes de começar a gravar. Eu falei, cara, porque a gente fala só de acertão e tal. E assim, os principais erros que não só que podem ter acontecido com algum cliente de vocês, mas talvez assim, até mais notório no mercado, ou que foi capa de revista, nossa, fulano de tal marca ficou super conhecida porque ela deu uma errada e tem muito a ver com brand, não assim, de repente só com uma campanha, só com ação. Eu falei, cara, teve um erro grotesco que teve 10 anos de recuperação econômica por aquilo que ela fez, sabe? Sim. Eu acho que é muito interessante, vai parecer repetitivo da minha parte, como os maiores erros assim, de marca tem a ver com incoerência, né? Porque não tem, assim, quando a gente fala de marca, não tem certo e errado, de ação. Sim. Então é muito uma gestão de expectativa de como o público te vê. Legal. Né? Então é muito... Quando acontece um escândalo, tipo, meu Deus, não sei o que lá, é o quê?
uma coisa que frustrou a audiência daquela pessoa em relação à visão que a gente tinha sobre aquela marca. Sim. Pô, eu achei que essa marca era isso e ela fez uma ação que não tem nada a ver com isso que ela me prometeu, né? Sim. Então, essa gestão de expectativa do público, eu acho que é o mais importante de erro. E é legal, né? Porque assim, você fala, nossa, você vê uma pessoa comentando, nossa, nada a ver. Nada a ver. Aí Como é a que fez frase, isso? nada a ver. Aham. É tão nítido que até quem não trabalha com marketing fica falando isso, né? Não são Quem que aprovou isso, não é né? você, é solto, os É profissionais. verdade. Fala assim, cara, Nada onde a ver. tava? Essa pessoa tá louca, tomou um chá esquisito aí Como que aprovou e isso? pirou, né? Como que passou? Sim. A gente tem, assim, isso é um pouco até mais delicado, mas eu acho que é justo falar que no Brasil aconteceram muitos desses erros por questões de militância e questões políticas. Sim. Então tem muitas, eu acho que no geral, os profissionais, existem muitos profissionais de marketing que colocam a opinião pessoal deles para a empresa que eles estão trabalhando. Então, isso é um risco para o empresário. Então, Sim. por exemplo, tem um profissional que às vezes tem uma questão ideológica pessoal ou da agência, e daí ele vai te falar que você precisa se posicionar sobre esse assunto, que você precisa fazer isso, colocar esse tipo de não sei o que na sua campanha, e ainda com uma cultura meio assim, cara, se você não faz, você vai ser cancelado, todo mundo faz, Sim. hoje é o dia do não sei o que lá, é a data comemorativa, você precisa falar sobre isso, põe isso na sua campanha e tudo mais, porque vai ser bom, isso vende. O empresário ou a empresa, às vezes gigantesca, acredita que precisa militar, Sim, falando como se fosse lacrar. Com coisa que não deveria, que às vezes está distante do segmento dela, que o dono não acredita e tem que lacrar porque tem que. Sim. Se lasca bonito. Nossa, aconteceu isso com a Disney, sabia? Eles contaram lá, né? Não é, eu culto, né? Então, mas eles contaram um exemplo até que houve uma troca de CEO na Disney. Sim. Né, eu acho que há 2 anos atrás, alguma coisa assim. A Disney está também em recuperação de todo o estrago que foi feito. Dentro de diretrizes de valores, né, que eles chamam chave, que houve adicionaram um valor, né, que, se não me engano, é o inclusão. E o CEO atual entendeu inclusão, como o nosso mentor lá, Marcos Marques, fazem, desengravida cada uma das palavras. Ele entendeu inclusão como o pessoal hoje quer lacrar. Né? E, gente, pelo amor de Deus, a gente não está falando de religião, política, e nem time, de né? certo e errado. Certo nem errado, cara. Aí aconteceu. Aí a Disney colocou princesa trans, entendeu? E a inclusão era todas as idades, todas as famílias, todos os povos. Imagina. Aqui a casa é para todos, entendeu? Mas é disso que eu tô falando. A gente chama isso de cultura woke. E aí, assim, né? foi um CEO, por exemplo, que não entendeu. A opinião ele dele. Ele pôs a opinião dele, em né? cima de uma... Nível... Assim, com certeza, vou lacrar. Achando que tá arrasando, né? Isso que é o pior. Só que, assim, é um público, né? O conflito foi, inclusive, político lá. Acho que com o governador da Flórida e tal. A gente ficou um tempão discutindo, eu nem conhecia, né? Foi nas perguntas lá. E o pessoal, cara, falava mais sobre isso. Não, foi grave, foi tenso, né? Acho que na história não tinham demitido um CEO na história. Jeito, assim, né? E foi por uma identidade, talvez, ali, né? Desconectada. Então, entendeu? nível Brasil e nível global, a Netflix viveu isso, assim, de ter demissões em massa por esse tipo de questão, assim. E eu acho que a cultura woke é uma ameaça para os empresários, assim. E para perder aquela coerência, né? Para perder aquela coerência. Você pegar carona Exato. e perder a coerência. Perder a coerência. Então, isso eu acho que é um risco. Por N motivos. A gente, inclusive, assim, na Solto, daí eu estou falando da minha opinião. A gente tem uma opinião muito clara. Sim. Sobre N assuntos. Nós somos uma empresa cristã, conservadora, familiar. E a gente tem os nossos valores. Eles são verdade, família e resultado. Perfeito. Então, por exemplo, se chegar alguém, um cliente, que queira que a gente faça uma campanha, que a gente sabe que tem uma mentira, que tem uma chamada, que é uma coisa que não é verdadeira, a gente não vai assinar. Pronto, acabou. Mas, dentro de um processo de branding, o trabalho de valores é tornar você mais você.
Sim, Então, por exemplo, lógico. é isso. Reforçar os seus valores, seus né? valores. É o seu, não do... Não tem a ver comigo, não tem a ver Sim. comigo, Ana, profissional, que estou envolvida no projeto, e não tem a ver com os valores necessariamente da Solto. Óbvio que a gente seleciona, a gente não vai pegar um cliente que tem uma coisa que é oposta a nós, porque senão não vai fazer sentido para a corporação, né? Mas dentro disso, não são os meus valores, como pessoa ou como profissional, que tem que ser transferido em nenhum momento. E isso acontece com o diretor de marketing, com a agência todos os dias, por N motivos. Assim, a pessoa de marketing, ela tende a ter um perfil artístico. Sim. Né? Ela tende a ter um perfil Talvez ideológico. é mais fácil para ela escapar, Oxe. né? Do que do CEO, que nem você falou assim. Total. E foi engraçado assim que o nosso treinamento lá tava muito chique, né? Então assim, quem puxou esse assunto foi o Paulo Vieira. Né? Legal. E isso foi um negócio de, eu acho que horas lá discutindo. E ele falou que acompanhou muito de perto, por ir muito em Orlando e tal. Sim. E por ele ter um posicionamento muito claro. Anti-woke, né? Assim. Entendeu? E ele Sim. falou assim, cara, que se perde patrocínio de eventos hoje, né? Assim, falou, cara, essa maneira aí de como você fala como cristão e tal, porque, cara, desse jeito não vai rolar o patrocínio. Ele falou, cara, então tchau, patrocínio. Então tchau, exato. Então tchau. Sabe porque assim, ele falou que o medo é que as pessoas hoje, que tem muito a ver com o brand, tá? As empresas hoje, ele falou assim, elas estão com receio de se posicionar. Então, assim, então ela não quer se posicionar como uma conservadora, ou até não, ao contrário, o oposto. Sim. Porque, assim, ela não quer perder o conservador como cliente. Esse é o problema, entendeu? E aí, isso que não é disso a Sim. pauta, né? Muitas vezes, assim, é do que você entrega. E que fique claro, não sei se a minha fala deu a entender outra Não. coisa. Por exemplo, assim, não é ruim uma empresa ser woke. Por exemplo, Sim. se um fundador, ele é uma pessoa, por exemplo, que desenhou um produto para um público LGBT, vamos supor. Sim. Cara, ele Faz tem que tudo falar, a ver. tá tudo a ver. É Ele tem que se associar a essa comunicação, 100%. Agora, se é uma empresa que tem, às vezes, 100 anos de história, 30 anos de história, 15 A anos Disney de mesmo, história. né? 100 anos de Exato. história, parece que quis lacrar, Exato. né? Você- Começou a receber crítica. Daí você conversa com o empresário, você conversa com a gestão e você tem que definir quais são os valores de vocês, né? O que é de fato um valor para vocês. Sim. Isso precisa ser comunicado. É. Melhor. Então, o exercício, o que faz um bom marketing? Comunica a essência real muito melhor. Só isso, entendeu? Ou a gente identifica que, poxa, existe um gap na sua essência. Você não tem diferenciação suficiente. Você não tem posicionamento suficiente. Vamos arrumar isso para depois Sim, comunicar melhor. não. E Entendeu? é engraçado, porque assim, a gente conversa muito com as pessoas aqui e como empresários, vocês são profissionais dessa área, né? Então, quando a gente tá falando de construção, de missão, visão, valores, um planejamento, cara, é muito, parece que assim, né? Tá muito... É a mesma coisa, mas não é, né? Então, assim, que nem você fala, cara, missão, visão, valores, o cara pega no Google lá, aí você bate o olho e fala assim, fez sozinho. Fez. Né? Ou pior, né? Fez com um monte de consultor que tem um Ai, conceito totalmente vazio e tal, e aí ele não vai lá na de profundidade. blá blá blá, entendeu? E é muito Vendeu, doido. né? Vendeu e pegou na prateleira e falou assim, ó, toma aqui, ó. E é muito doido, porque a gente é assim, a gente gosta de uma coisa efetiva. Então, às vezes, o empresário tá achando que ele tá arrasando porque escreveu uma coisa assim, floreada, cheia de Sim. efeito, não sei o que lá, que é o problema de ter muito discurso sobre branding hoje em dia. Mas não, o negócio tem que funcionar para todos os públicos. Valores, por exemplo, é muito forte, assim. O empresário que escreve sozinho, tem uma coisa típica, assim, geralmente, ele pensa nos valores da empresa pro público interno. Então, na hora que você consegue enxergar ele sentando para escrever os valores e pensando quase que assim, ó, o que eu quero que o meu colaborador tenha na minha empresa? Sim. Responsabilidade, excelência, Sim. pontualidade, não sei o que, não sei o que, Sim. não sei o que. E é uma coisa que, às vezes, nunca chega de um jeito materializado pro cliente. Sim. Então, não tá certo os valores, tá sendo subaproveitado. É legal. Quando que eu sei que os valores estão sendo legais? Quando eu consigo, para cada um dos valores, citar ações para cada um dos públicos. Sim, legal. Então, como que esse valor é verdade para esse público? Às vezes, se tem vários perfis de cliente, por exemplo, eu tenho B2B, tenho B2B2C e tal. Para cada um dos públicos foi, beleza. Como que esse valor é perceptível pro público interno também, tudo mais. Sim, pro lógico. fornecedor e pra cadeia inteira. Todo Sim. mundo tem que perceber que esse é o seu valor. Daí, o Aí valor encaixou. traz ROI, traz resultado sobre o investimento. Vamos falar de um case, ou de um exemplo, assim, por exemplo, assim, cara que chegou lá na Solto, e vocês fizeram um trabalho, não precisa falar marca, não precisa falar nada, vai falar assim, dá um exemplo ou dois exemplos, eu falei, cara, putz, foi muito legal ver isso acontecer.
a gente foi começar a estruturar, viu um gap aqui, um gap ali, e, cara, de repente o negócio, pum, sabe assim, Sim. como se fosse uma prova de resultado aí, né? Se você tiver autorização do cliente também pode falar, não tem problema não, viu? Mas, Melhor, assim, né? Tipo, não, mas assim, você que sabe, assim, porque aí fala uma coisa assim, cara, olha, pô, foi um ajuste aqui, eu fui 100% ajustado. Sim. E o negócio assim, de repente, que ganhando essa maturidade, ele fez 20 anos em 2, sabe? Sim. Assim, então, Eu acho que com certeza acontece. Porque acontece. é de fato porque os erros são muito graves, né? Isso, Muitas vezes, tem né? hora que a marca tá atrapalhando o cliente. Não é sempre, né? É que nem aquele parente ruim, em vez de você colocar dentro, você fala assim, quanto você quer pra ficar em casa? Então, é isso. Tem hora que a marca é esse parente, entendeu? Então falando, Assim, fica cara, mais barato se eu te mandar seus dividendos lá, assim, ó, fica em casa. Vou alugar 5 Netflix pra você, assim, você fica em casa. Mas, assim, uma coisa que você lembra que, sim. assim, pô, deslanchou, cara. Sim. Corrigimos. Eu acho que um exemplo muito legal de expansão, assim, que você conhece, eu acho, é o pessoal da Help. Multas. Sim, ele gravou comigo. O Robert, legal, e a ele Ju. gravou comigo. Cara, com eles ficou muito nítida a diferença. A gente falou de vocês no Falou, bate-papo. citou. Ai, que massa. Ou lá, quando eu fui lá visitá-lo, né? Legal. Eu tava indo lá num cliente também, lá da mesma cidade dele. Falei, Robert, é a sua cidade? Ele falou, eu falei, não pode ter duas com o mesmo nome, né? Assim, eu falei, então vamos almoçar junto. Aí eu fui lá, conheci a Help, e aí foi nesse bate-papo que a gente falou, porque tava as logos dele. Aí ele me contou, ele me mostrou a antes, mostrou a depois, exatamente. É assim, o antes e depois dele é gritante, então ele tinha esse cenário que assim, e sempre com todo o respeito, né, que a gente chega na empresa. Sim. Cara, respeito ao que vocês fazem de melhor, mas a marca às vezes está atrapalhando o crescimento, né? Inclusive foi uma mudança de posicionamento. No caso dele, como é franquia, sim, essa percepção de marca é muito forte. Sim. Então, assim, a pessoa que está comprando uma licença, uma franquia e tudo mais, ela está comprando uma marca. As maiores franquias, as franquias que são lucrativas, elas vendem isso, tá? Elas vendem marca. Sim, vendem confiança. Eu tô dando uma marca que tem tração, que tem confiança de mercado e tudo mais. Então, pra ele, isso seria um empecilho muito grande de crescimento, né? Um logotipo que, poxa, é incoerente. E daí a gente fez essa mudança junto com eles. Eles até se posicionavam como Help Recursos. Isso. E depois vieram pra Help Multas. Nossa, ele contou isso, porque não definia, né? Não tinha uma definição, não tinha um reconhecimento de cor. Não tinha um ícone legal. Então, assim, a iconografia mesmo, o logotipo deles, tem um ícone reconhecido, que eles exploram super bem hoje, assim, exploram muito. Então, foi muito diferente. Inclusive, eu não sei os números exatos. Eu não sei também se é divulgado. Não, mas de taxa de franquia mesmo, assim, questão de 1 ano, 2 anos, mais que o dobro, assim, de valorização na taxa de franquia depois do projeto. Óbvio que um projeto não resolve tudo sozinho. Sim. Tem com certeza força comercial e ações de como que vai usar isso. Mas é quase que, quando é o oposto, uma marca ruim prejudica tudo. Sim. Prejudica tudo. Eu não sou técnico, mas ele me mostrou o antes e o depois. Sim. E assim, cara, que nem eu faço, é que nem o que eu falei, né? Quando você percebe, mesmo o leigo, ele vai ter uma reação. Mesmo leigo. Você vai falar assim, cara, nossa. Qualquer um, porque as pessoas... Mudou, foi legal, né? Que nem aquele negócio, quando a campanha tá, nossa, nada a ver, né? Assim, você não é da área, mas você fala, quando a bola é fora... Fica mais claro ainda do que quando é dentro. Mas não era assim, cara, é o que você falou, não é que eu chegava, nossa, cara, tava feio mesmo, não. Tudo bem, mas a nova ficou bem melhor. E tudo mais. Pô, isso é interessante, porque... podem ser marcas assim até mais consolidadas que tiveram consolidadas, quer dizer, de tempo, né? Que tiveram rebrand, né? A gente brinca muito com o jeito de falar. E eu que sou zero esquerda. A gente brinca que as pessoas, quando é um guru de marketing, você fala, vixe, isso aí só tem... Já desconfio, ele fala assim, branding. Tá. Quando começou assim, a gente já, vixe. Branding. Branding. Tá, mais e fácil. O rebrand? É rebranding. Rebranding. Tá. Tutorial de como falar branding. Então, e a gente aqui no escritório, há muito tempo atrás, a gente fez uma alteração, sabe? E tem uma pasta e tal, mas assim, nossa, foi muito tempo, mas 2016, eu acho. Então, nossa, eu já recebi, né? Vou fazer uma consulta aqui, né? Eu recebi uma consulta, assim, cara, putz, eu tiro o sobrenome,
Eu falei assim, tira o sobrenome, cara. Pô, se você quer crescer, não pode ter o sobrenome. E a gente tem essa questão, né? É um sobrenome. Essa dor, né? Eu olhei pra ele, olhei, falei, depois eu penso nisso. E aí eu não sei as conotações assim do que não sei se isso é particular da pessoa, eu não sei se isso é realmente você vai assim, Fábio, todos os gurus de marca, de branding realmente indicam, mas assim, depende, né? Assim, quando você já tem uma consolidação e aquilo, com certeza você vai pegar ali a Williams, sei lá, cara, é sobrenome do cara. Sim, né? Assim, exato. Então, tantas outras. Na verdade, as mais antigas começaram assim, né? As empresas centenárias eram quase sempre um sobrenome, né? então e assim, e na sua visão? Sim. Eu acho que tem... A gente, por exemplo, falando de nome, a gente faz nome. Isso é um produto para nós. Legal. Muito, muito legal, maravilhoso de trabalhar. Então, quando existe um problema de INPI e tudo mais, a gente desenha nome, tem método para isso, que é até anterior ao EPIC, né? Um método de construção de nome e tal. Sim. Nós somos uma empresa assim, né, Fábio? A gente Sim. é solto. Sim. Então, a gente é um sobrenome. E não existe resposta pronta para isso, de ser ruim ou ser positivo. Eu acho que essa questão do sobrenome é muito sobre listar os prós e contras. Sim. Existem segmentos, acho que vale citar, existem segmentos dentro da área médica, por exemplo, é muito comum. O doutor tem um nome muito comum. E até vira instituto, né? Instituto... Exato, e tal. Fulano de tal, Fulano né? de tal. Aqui em Campinas é muito famoso de ortopedia, Wilson Mello, Instituto Wilson Mello, né? Vamos lá no Wilson Mello. Então, tu não fala o nome da pessoa, né? No começo, né? No começo, ali, quando esse tipo de negócio, escritório... que é um atendimento de serviço que a pessoa ali tem um especialista e o nome do especialista é o nome da empresa. Sim. Isso gera uma expectativa do público ser atendido por essa pessoa. Né? Então, na área médica a gente lida muito com isso. Isso acontece? Acontece. Então, isso é uma coisa que tem que ser ponderada na hora de decidir. Agora, conforme, depois de uma curva de crescimento, essa expectativa não existe mais, né? E às vezes é um nome ótimo, consolidado, sonoro. Então, são coisas que a gente analisa. É um nome bom? Esse sobrenome é sonoro? Como que é a sonoridade dele? Sim. De repente causa muita dificuldade. Tem nome também. que é ruim, né? Tem sobrenome que você fala, gente, não é legal, não soa bem, tem uma associação e tudo mais. Então, acho que a questão do sobrenome não é taxativa para nós, não existe um certo e um errado. Nós, pessoalmente, gostamos de trabalhar com sobrenome. Teve casos de cliente já que chegou e falou assim, quero comprar um nome. Daí, conhecendo a história, eu falei, é o seu nome. Não faz. É o seu sobrenome. É lindo, é sonoro, combina, vai estar livre no INPI, as pessoas vão conectar mais rápido, vai ser positivo e tudo mais. E teve casos de seu sobrenome falar, esse nome está te atrapalhando. Então não é taxativo. Não é uma regra. Tem uma coisa que pra nós é um pouquinho mais taxativa, que é super polêmica, Fábio. Vai, mano. Vai apertar. Que soem os trombones. Que é siglas. Siglas. Como assim? As 3 letrinhas empresa, lá. W... Nossa, vou falar uma empresa que existe, que não vou dar exemplo, não. Mas você entendeu, XPTO. Né? XPTO, não sei o que lá. Isso, pra gente, é taxativa. Meu pai tem uma frase icônica que gera polêmicas, que é: um nome ruim é melhor que uma sigla boa. Legal. Daí por quê, né? Por que é tão taxativo assim? Daí quando o empresário tem uma sigla, ele já sente dor no coração. Calma, não quer dizer que seja impossível construir uma empresa com sigla. Mentira, não é. É possível, nem sempre é necessário mudar. Dá pra você ter sucesso, lucro, uma marca forte com uma sigla assim, como a gente tem, por exemplo, a BMW. Óbvio que dá. Né? Não é uma coisa assim... Quando eu digo que é taxativa, é que, sei lá, a grande parte dos casos a gente vai falar isso, que é muito difícil, que vai ser um empecilho, vai ser uma dificuldade, mas não que seja impossível, né? Cara, mas sabia que agora você vai falando, eu vou... É verdade, enxergando, né? Porque assim, qual normalmente que é o problema? Técnicas então, também, né? Existem exceções, como a BM e tal, mas qual que é o problema? Primeiro é um problema regional. Então, para cada cidade tem uma sigla que é específica. Então, por exemplo...
Nossa, é muito difícil dar exemplo, porque eu vou falar o nome de uma empresa que existe. Mas, por exemplo, assim, a XPTO, Sim. em Valinhos, tem uma empresa lá que significa isso lá, Sim, que é, sim. e as pessoas conhecem. Então, você nunca vai ter o domínio Brasil, por exemplo, do que é cada coisa. Tem muito instituto jundiaiense de Sim. astronomia, daí tem lá. Daí, no outro lugar, é uma outra coisa, sabe? Sim. Igreja, Sim. sabe? Não sei o que, não sei o que lá. É verdade. Então, assim, é muito complicado porque você não tem essa questão de repertório mental todo mundo. Você pode, às vezes, na expansão, encontrar uma localização que existe um repertório de marca em cima daquela sigla. Sim. E, além disso, o outro fator é memorização. Então, assim, é muito mais fácil lembrar de uma palavra que tem sílabas inteiras, sonoras, do que várias letras conectadas. Pois é. E um outro ponto que me veio assim pra gente, né? A gente já partiu pro finalzinho aqui, pro papo tá bom, senão já muito, muito. Mas assim, uma coisa que tudo eu tô fazendo essa pergunta porque eu acho que tá conectando e tá impactando no trabalho de todas as profissões e todos os segmentos. Tecnologia e IA. Legal. O impacto disso. Porque Sim. assim, faça uma logo pra mim que fale que a minha vida é maravilhosa. Tu já pega teu 50 PowerPoint opções. já com um jingle. e aí, Sim. né? Assim, o que está impactando vocês? É Sim. no que a gente fala, pô, é legal, positivo, vamos usar para aumentar a produtividade, criatividade ou não, Fabio? Tá tendo, assim, caos, tá? Caos. E aí, me fala aí, o que está impactando aí o Sim. futuro disso? Eu acho que é positivo, ponto. Eu gosto de uma frase que eu gosto, que é, acho que dá... Enfim, tem um dono essa frase, que fala que, assim, só vai ser substituído por um robô quem trabalha como um robô. Perfeito. Ponto, a gente tem que ter isso em mente. Então, o trabalho operacional, ele é substituído, sim, esse trabalho... Sim. E hoje a gente tem, a gente está usando, na medida do possível, para agilizar a produção do dia a dia da agência. Ele melhor é um catalisador. É melhor ser amigo. Com certeza, é melhor ser amigo. Sim. Imagina, né? Não tem... Trabalhar com eles. É, não tem como com lutar ela, contra esse tipo de tecnologia. Inclusive, na história da publicidade, né? A gente vê as pessoas, as agências, as empresas que foram resistentes a esse tipo de mudança, de avanço tecnológico, sempre ficam para trás. São ex-empresas. Não tem como, são ex-empresas, exato. Então, Não por exemplo, aceitaram. hoje para foto, para nós, se a gente falar na parte prática da nossa Sim. agenda lá dentro da agência, como isso foi otimizado. Não, aqui De também. edição, de foto, absurdo, assim. E o nível das inteligências vão melhorando. Vão melhorando. Eles chegam a fazer algumas análises até específicas, Exato, críticas, sabe? Assim, exato. te alerta. Muitas vezes, assim, quem não tem um bloqueio aí, muitas vezes na correria de criatividade ou de... Exato. Pô, vamos partir, vamos pedir uma opinião. Sim. Ou tem uma ferramenta mesmo ali que conecta uma coisa com a outra, já Sim. dá uma examinada num relatório antes para você, alguma coisa nesse Isso. sentido. De organizar muito conteúdo. Então, até por exemplo, do dia a dia mesmo da empresa, de transcrição de reuniões. Sim, A gente pô, usa o cara pra até, caramba. E até gravações que o cara usa em mapa mental para Exato. organizar o assunto para você. Então, como Sim. não usar isso? Fala assim, nossa, deixa ali que depois eu faço. Cara. Nossa, não imagina, é desperdício. Então, nas nossas imersões, por exemplo, nessa fase de pesquisa, de branding, tudo que a gente faz é online, gravado, com a nossa queridinha inteligência artificial rodando lá. Legal. Para extrair briefing. Tudo Perfeito. documentado, 100% transcrito. Às vezes a gente até brinca, uma piada, acho que eu posso falar essa piada. Nosso colaborador, que às vezes a gente fala assim, uma coisa de agência, fala, não, isso aí vamos pôr na agenda do Gustavo. Daí não tem Gustavo no time. O pessoal fala, que Gustavo? A gente fala, Gustavo Peterson Tavares, o GPT. Tem hora que vai pra agenda do Gustavo. Sim. Foi legal. E óbvio, unido, né, ao trabalho humano, inteligente, crítico. Não né? dá pra soltar. Exato. Né? Assim, que não há substituição, Sim. mas a produtividade, Exato. né? Ele te adianta. Sim, e qual que é a questão do logo, né? Porque também é um ponto, assim, poxa, Sim. eu vou gerar um logo, então numa AI, gerar 10 mil opções de logo em 3 segundos. Pronto, Sim. e você vai ter. E é incrível porque as inteligências artificiais fazem logotipos bonitos. É aquela Sim. nossa conversa de antes. É bonito, sim. É harmônico, sim. É estético, sim. Mas não é coerente. Né? Esse trabalho de coerência e esse ajuste fino da inovação, o tchan do logotipo, sabe? Que é isso, sabe? Que às vezes faz o negócio ser reconhecido, muda o nível. Né? Top. Mas legal. bonito, sim. Então, Sim, se você tá porque eu buscando vejo uma umas coisa ferramentas bonitinha... no patrocinado lá, Cara, vai ser pega uma bonitinho, sigla lá e faz uma letra, que nem aquelas de
de coisa de casamento, né? Convite de Transcrito, casamento. sim. Verdade. Falei, nossa, assinatura. Até tem assim, ó, desenvolva a sua assinatura. Eu falei, cara, o duro é fazer ela depois, né? Só se eu for copiar e colar. Copiar e colar toda hora, é isso. Então, mas é isso, uma grande empresa, uma empresa que quer ser reconhecida por gerações, ter uma marca forte, ela não tem que se preocupar só com ter uma comunicação bonita. É a coerência. Estratégica, assertiva e tal. Cara, se a gente fosse ficar com esse podcast aqui uma palavra, a gente ia escrever assim, Coerência, bem grande. Ô, Ana, foi top demais. Pra gente não estourar muito tempo e o pessoal poder não correr muito, tá tudo na esteira ali, né? Tá? Vamos fechar com a nossa pergunta, né? O que a Ana pode contar, apesar de ser uma jovem brilhante, que foi pra você um marco, que pivotou, que, cara, você se encontrou, algo que você possa contar pra gente fechar esse episódio. Eu acho que, de forma geral, assim, inclusive tentando aplicar para a marca e aplicar para a vida e tudo mais, um grande conselho que eu daria é não ter expectativa sobre uma ação isolada, né? Na nossa vida, às vezes, isso no marketing acontece tanto, de você ver um anúncio e falar assim, é isso, agora vai. Minha marca vai mudar, eu vou fazer esse curso, vou fazer essa agência e tal, e eu vou resolver para sempre os meus problemas de comunicação e de marketing, porque eu fiz isso, né? Sim. Isso é sempre uma armadilha. Então, sempre que a gente está no dia a dia da agência, falando primeiro do negócio, e existe um time, existe uma pessoa, ou a gente mesmo, você percebe que você está apostando todas as fichas em uma ação, em uma mudança, em uma contratação, em uma campanha, você vai se frustrar. E isso cega a gente. Sim. Né? Então, na nossa vida, às vezes a gente acha que existe uma resposta para alguma coisa. Né? Então, por exemplo, para a nossa estética, para a nossa saúde mental, para a nossa espiritualidade, para o nosso relacionamento com Deus, para o nosso casamento, para o nosso relacionamento, namoro. Você fala, cara, preciso fazer isso, mas não, é sempre o todo. Sim, legal. É sempre o administrar de todas as partes, todos os dias. Então, eu acho que um pouco da maturidade do marketing e da vida é quando você se rende e você fala, olha, eu vou ter que virtuosamente permanecer nessas coisas por muito tempo, todos os dias, quando as pessoas não me veem, para ter resultado efetivo. Não, foi ótimo, porque, né? Cara, perfeito, uma liçãozaça aí que você deixou que e que traduz praticamente assim, cara, você falou de resiliência aí, né? Resiliência. E de não pôr expectativa numa coisa, de continuar fazendo, né? Exatamente, então, não joga a toalha, né? Sim. Não vai dar sempre certo, né? Não. E a minha família, a gente é cristão, isso pra gente a nossa fé é 100% das nossas vidas pessoais, assim. Sim. Dentro da empresa, Cristo é o que nos sustenta, o que nos trouxe sucesso e tudo mais. E até com Deus, assim, às vezes a gente acha que é uma coisa que vai resolver. E Cristo fala assim, permaneçam em mim. Sim, né? Perfeito. Então, assim, se fosse uma ação, a gente teria muito mais gente que tem sucesso na vida Lógico, e tudo mais. sim. Mas não é o permanecer. Então, seja pra sua vida com Deus, permaneça naquilo ali que você sabe que é certo. Fica ali até dar certo. Legal, exatamente. Né? Obrigado. Obrigado pelos agradeço. ensinamentos, né? Obrigado pela troca, obrigado pela parceria. A gente está aqui sempre também para trocar uma ideia. Vamos refazer daqui a um tempo. Seu pai venha novamente também. E a gente vai ter muita coisa para contar para esses empresários aí que estão nos assistindo. E obrigado mesmo. Parabéns pelo trabalho, pelo carinho que você tem com a empresa, né? Com a empresa da sua família, que com certeza, né, você vai ser uma brilhante sucessora. Amém. Tá bom? Obrigada, Fábio. Valeu. Gente, até a próxima. Um abraço.